Olá a todos, meu nome é Miriam. O meu trabalho é intitulado como Produção de Compósitos com Resina Poliéster reforçados com resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e fibras de coco. Bom, falando um pouco mais sobre essa geração e reciclagem desses resíduos eletroeletrônicos, nós temos aqui que em 2019 teve uma produção de 53,6 milhões de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Tem também estimativas que dizem que esse número ele pode chegar até mais de 70 milhões de toneladas até o ano de 2030. Desses resíduos, dessa geração de 53,6 milhões de toneladas desses resíduos, apenas 17% elas foram coletadas e recicladas. Essa porção remanescente, ela gerou aí 64 bilhões de dólares e foram destinadas ao descarte em aterros sanitários ou exportadas ilegalmente para alguma nação ou africana ou asiática e lá submetida ao tratamento por reciclagem por trabalhadores informais. Dessa porção de 17% desses resíduos que foram reciclados, isso aí gerou uma redução de 15 milhões de toneladas de dióxido de carbono no ambiente. Em relação à composição desses resíduos eletroeletrônicos, nós temos que os materiais principais são os metais, polímeros e cerâmicos, e só em relação aos plásticos nós temos aí de 15 a 30% em peso desse material nessa composição desse resíduo. E aí, como meio de atender aos requisitos ecológicos e ambientais, a reciclagem de plástico ela vem ganhando atenção devido a essa quantidade presente. E para isso, a gente utiliza algumas técnicas, Por exemplo, o uso de cargas, que são o reforço, como, por exemplo, a adição de fibras, ela vai proporcionar aí esse componente de reforço que tem por objetivo melhorar as propriedades desse material. O objetivo desse trabalho foi desenvolver novos compósitos à base de resina poliéster insaturada, reforçados com diferentes teores de carga de resíduos plásticos e fibras de coco tratadas quimicamente. A gente tem aqui um fluxograma com a metodologia que, em primeiro lugar, a gente tem os materiais de reforço. Um dos materiais foram os resíduos plásticos, de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. E, primeiramente, a gente fez a coleta e separação desses resíduos, fez a desmontagem manual, que é a separação da parte metálica e da parte polimérica. A parte metálica a gente não utilizou no trabalho, só a parte polimérica. E aí veio a parte da cominuição e classificação granulométrica. Essa cominuição foi feita utilizando um moinho de facas e a classificação granulométrica utilizando aí um conjunto de peneiras para a gente obter uma granulometria aí de menor que 1 milímetro para esses resíduos plásticos. E por fim a gente fez a caracterização desses resíduos, nessa caracterização para identificar os polímeros presentes e nessa caracterização foi identificado que os polímeros presentes eram o PVC e o polietileno de baixa densidade. Outro material de reforço utilizado foram as fibras de coco. Essas fibras de coco foram obtidas in natura, elas passaram por um processo de tratamento superficial. Para quê? Para melhorar a adesão na resina. Então, a gente fez um tratamento superficial utilizando 5% de hidróxido de sódio. Ela foi mergulhada nessa solução por um período de 30 minutos e depois ela foi neutralizada com ácido acético. A gente também fez a caracterização dessas fibras e, por fim, foi feita a produção dos compósitos e os ensaios mecânicos. Aqui a gente tem a produção dos compósitos, aqui apenas a resina poliéster com os resíduos plásticos. Aqui a gente tem os corpos de prova que foram confeccionados, foram 5 corpos de prova para cada ensaio, ensaio de flexão, tração e impacto, e o tempo de cura desses compósitos ocorreu aí por volta de 24 horas à temperatura ambiente e passou por um período também de secagem em estufa. Foi um período de 80 graus Celsius por 1 hora.
E aqui em relação aos resultados, a gente tem os resultados para resistência à tração. Aqui a gente tem a tensão máxima e a gente vai ter aqui os resultados, né, para o poliéster puro e para os outros teores de 10, 20 e 30% desses corpos de prova. A gente tem o quê? Teve uma redução de 53,42% quando adicionado 10% dos resíduos plásticos nessa resina poliéster, 72,06% também de redução para 20% de carga desses resíduos plásticos e uma redução de 65,95% quando adicionados 30% de resíduos plásticos. E aqui a gente teve um aumento de 17,93% em relação a esse compósito com 20% de resíduo plástico. Essa diminuição desses três teores de cargas de 10, 20 e 30% em relação à resina de poliéster puro, a gente consegue observar essa redução e observa que ao adicionar esses 30%, a gente teve aí um novo aumento de carga. Esse leve aumento ele pode ser explicado pelo fato de que esse acréscimo, né, da quantidade de resíduo plástico como reforço provocou aí uma maior quantidade de energia absorvida antes da ruptura desse material e aí obteve esse novo aumento, esse leve aumento aí na tensão máxima. De forma geral, os resultados eles vão evidenciar uma tendência aí de redução também e no módulo de elasticidade, à medida também que esses resíduos plásticos eles são introduzidos no compósito. A gente pode observar aqui pela figura 3 essa redução em relação ao poliéster puro, com a adição aí de 10 e 20% de carga, com redução de 40,5%, 59,6% em relação à resina pura e também uma redução de 58,4% em relação à carga de 30%. A gente teve aí um leve aumento novamente em relação à carga de 30% em relação à carga de 20%. Analisando esse módulo de elasticidade, né, é possível observar que essa porcentagem de carga de 30%, ela teve aí esse leve aumento, mas ao aumentar também a quantidade de plásticos como reforço, a gente tem uma distribuição de carga aplicada também, né? Uma maior distribuição de carga, e por isso que a gente observa aí esse novo aumento no módulo de elasticidade. A gente sabe que uma má adesão entre a carga e a matriz, ela também está ligada a uma alta contração volumétrica do poliéster também durante o processo aí de cura, devido a uma diferença de retração entre a resina e o reforço, gerando também algumas depressões na superfície moldada. A gente tem aqui um exemplo, a gente tem o corpo de prova de resistência à tração. A gente percebe o quê? A presença de fissuras, de vazios, causados, isso pode ter causado durante aí o processo da mistura, ou processo na hora da moldagem, ou pela baixa capacidade também da resina em aderir às cargas, a esse conteúdo plástico, causando aí bolhas de ar nesses compósitos. E aqui a gente tem os resultados para resistência ao impacto. A gente também percebe aqui que essa queda na resistência ao impacto para o compósito de 10 e 20%, ela pode estar relacionada aí a uma possível resposta dessas contrações de tensões ocasionadas pela presença de partículas, desses resíduos plásticos, a presença de defeitos superficiais. E a falha nos compósitos, ela pode ocorrer também em na resistência ao impacto, em uma resistência ao impacto relativamente alta, quando há uma boa adesão. A gente vê aqui que para 30% a gente teve um aumento também novamente nesse compósito em relação à resina pura. E os compósitos que eles apresentam uma melhor adesão, uma melhor ligação interfacial, eles são também aqueles que precisam de uma maior capacidade de absorção de energia quando a propagação da trinca ocorre. Quando ocorre aí ao longo da interface reforço matriz.
o que vai provocar esse aumento significativo aqui da resistência ao impacto que a gente vê para o compósito de poliéster com 30% de resíduo plástico. Aqui a gente vê a redução dos dois compósitos e esse aumento aqui para o compósito de 30%. Aqui a gente tem os defeitos, uma figura que mostra o defeito na fratura dos compósitos após o ensaio de impacto. E a resistência à flexão dos compósitos reforçados com os resíduos plásticos, a gente tem aqui a tensão máxima e o módulo de elasticidade. Dá para perceber que não houve aí um efeito significativo dos níveis de adição de reforço sobre essas propriedades de tensão e de módulo. A gente pode perceber que os resultados de módulo de flexão apresentam aí uma diminuição à medida que foram adicionados, né, os diferentes teores de carga partindo da resina pura. E a gente uma justificativa para esse resultado é que a presença de vazios presentes nos compósitos, eles como mostra aqui a figura 8, né, eles podem ter agido aí como um agente de falha mesmo, levando à quebra desse material quando submetido à tensão. E a gente tem aqui agora os compósitos híbridos, que foram produzidos também com a mesma resina poliéster, só que agora utilizando o quê? Reforço tanto os plásticos, os resíduos plásticos, como as fibras de coco tratadas. Os corpos de prova eles foram produzidos, confeccionados com 10% de reforço, os resíduos e as fibras. Também foram produzidos 5 corpos de prova para cada tipo de ensaio, tração, impacto. Que ambos os compósitos, né, eles apresentaram também uma menor resistência à tração quando comparado à resina de poliéster pura. A inclusão das fibras, ela não alterou a resistência mecânica do compósito reforçado com os plásticos, aqui em relação ao poliéster e 10% dos resíduos plásticos, o que pode ser atribuído aí a uma fraca adesão interfacial do compósito do reforço matriz durante o regime plástico. A gente tem aqui o módulo de elasticidade. Por outro lado, né, esse módulo de elasticidade foi observado aí um aumento para o compósito híbrido. E o módulo de elasticidade do compósito híbrido, ele apresentou aí esse aumento significativo em função do teor das fibras de coco adicionadas, né, com resultados superiores em relação ao compósito reforçado só com a resina de poliéster e os resíduos plásticos. A gente tem aqui o aumento de 117,56% em relação ao compósito só com os resíduos plásticos. E a resistência ao impacto? Em relação aos compósitos sem fibra, o valor do compósito híbrido ele é maior. Esse resultado ele sugere que o tratamento melhorou essa adesão entre a matriz e a resina poliéster e os reforços, também podendo desempenhar aí um papel na redução da propagação de fissuras originadas durante os testes de impacto. A resistência dos compósitos ela é basicamente definida como pela adesão entre as fibras e a matriz. E uma melhora na ligação interfacial após o tratamento dessas fibras, ela pode ter originado aí uma adesão ótima, que é potencialmente resultando em uma falha, que essa falha desses compósitos, eles ocorram em condições de alta resistência ao impacto. Os compósitos com uma interligação entre as fases mais aprimorada, né, uma melhor ligação entre as fases, ela também vai exigir uma maior capacidade de absorção de energia quando a trinca ela se propaga aí ao longo da interface fibra-matriz. E aí vai contribuir para que tenha esse aumento na resistência ao impacto. E em relação à resistência à flexão do compósito híbrido, a gente tem aqui a tensão máxima e o módulo de elasticidade. Por meio dessas análises, a gente observa que com a adição da fibra teve um decréscimo aí na tensão e no módulo de flexão em relação à resina pura e também em relação ao compósito só com os resíduos plásticos. Em baixas concentrações, as fibras presentes na matriz, elas talvez ali não sejam suficientes
para fornecer uma mistura homogeneamente dispersa e aí vai gerar tensões localizadas, também ocasionando um menor módulo. O aumento na proporção das fibras também no compósito, ela pode ter gerado regiões onde a resina ela se acumula e áreas onde as fibras se concentram, também criando aí uma interferência no contato entre a resina e a fibra. E como resultado, ocorre aí a diminuição na aderência entre a fibra e a matriz. Como mostra aqui a foto, né, a imagem do corpo de prova para os testes de resistência à flexão. Como conclusão do trabalho, a gente tem que o teor de 10% dos resíduos plásticos como reforço obteve melhores propriedades mecânicas quando comparadas com as concentrações de 20% e 30%. E comparando o compósito, né, com o compósito sem fibra, o tratamento alcalino dessas fibras levou um aumento no módulo de elasticidade e atração e também na resistência ao impacto, de forma eficaz nesses compósitos híbridos. Porém, o tratamento reduziu a tensão à flexão e também o seu módulo aqui do compósito híbrido. Então, o resultado ele demonstra o quê? Que é possível sim obter um material compósito com boas propriedades mecânicas por meio da reciclagem de resíduos plásticos quando reforçados com fibras de coco tratadas quimicamente. É importante também ressaltar a importância da criação de alternativas economicamente viáveis para a reciclagem, para a reutilização ou reacondicionamento desses resíduos, como meio de reduzir os problemas ambientais ocasionados pelo acúmulo desses materiais no meio ambiente. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada a todos. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz, mestrando do Procim, e meu trabalho é sobre a avaliação da resistência à corrosão do filme de selanos VS GPTMS modificados com pó da fibra de Dendê como pré-tratamento do aço galvanizado. O zinco é amplamente utilizado como um revestimento metálico, né, devido justamente à sua diferença de potencial galvânico que ele tem com relação ao ferro, que faz com que ele seja ali utilizado como um metal de sacrifício. E é a partir daí que a gente tem justamente a formação do aço galvanizado, quando um aço carbono, né, ele é imerso no banho de zinco fundido, que confere ali a ele uma barreira de proteção, né? E com essa fase eta mais exposta, rica em zinco. É comum que esses aços eles também passem por um tratamento da superfície, né? Sendo os mais usuais a cromatização e a fosfatização, que são ricos em cromos e fosfatos, só que são danosos, né? Tanto ao meio ambiente quanto à saúde. E é por isso que a gente vem estudando os filmes de Silano, né, como uma alternativa a esses pré-tratamentos convencionais, justamente porque eles são excelentes agentes de acoplamento e apresentam menos danos ao meio ambiente. Para a formação dos filmes de silanos, antes deles serem aplicados sobre a superfície metálica, eles necessitam passar por um processo de hidrólise no intuito ali de formar alguns grupos silanóis, né? Só depois, então, que o substrato metálico ele vai ser imerso e aí o silano, né, ele se liga à superfície metálica por ligações de hidrogênio com os grupos hidroxilas que tem ali na superfície do aço, né, que vai vir de uma pré-ativação. E então esse aço ele vai ser esse substrato metálico ele vai ser imerso, depois retirado da solução e levado para um processo de cura. Nesse processo de cura vai ocorrer justamente a evaporação dos grupos de moléculas de água, em que vão ali se formar algumas ligações que a gente chama de metal siloxano, né? Que ocorrem justamente na interface desse metal silano, e também vai ter a formação de uma cadeia de siloxanos, né? Que forma ali um filme reticulado sobre o metal. E aí, no caso desse estudo, a gente utiliza justamente os silanos viniltretoxicilano, que é o VS, e o 3-glicoxilpropil-trimetoxicilano, que é o GPTMS. O VS, no caso, ele atua ali como um bom agente reticulador, enquanto o GPTMS ele melhora ali a adesão do filme, aumenta a resistência desse filme, né, e dificulta a penetração desses íons agressivos.
Só que algumas adversidades, né, podem ser ali acometidas nessa formação do filme de silano, e é comum esses silanos eles serem aditivados, como, por exemplo, sais de terras raras e até inibidores naturais de corrosão. Então, os filmes de Silano, né, eles se tornam ali mais atrativos por serem menos agressivos ao meio ambiente, à saúde, né, além de ter ali um ótimo agente de acoplamento utilizado entre as interfaces de tinta, metal e até tinta vidro. E do mesmo modo, alguns inibidores naturais, né, já vêm sendo pesquisados por seu baixo custo, por sua boa disponibilidade, além de não serem tóxicos e biodegradáveis. E dentre esses inibidores naturais, né, a gente tem justamente o DMD, que é uma oleaginosa, né, com grande notoriedade aqui no estado da Bahia, devido justamente à grande aplicabilidade na sua culinária, né, com a grande produção de óleo. Tem-se então ali cerca até de 30 mil hectares que são explorados comercialmente aqui no estado. E no caso desse processo, né, a gente tem justamente uma alta quantidade de subprodutos que são formados nesse processo, que podem ali ter cachos vazios, né, o efluente líquido, a casca do fruto, a fibra do dendê, a borra, que podem ali, né, serem utilizados como adubo, que são geralmente utilizados ali como um adubo para a ração animal, mas que também vem sendo pesquisados justamente como inibidor de corrosão natural. Então, o objetivo do trabalho é justamente avaliar a eficiência da proteção contra a corrosão do filme de Silano VS GPTMS modificado com pó da fibra de Dendê como pré-tratamento do aço galvanizado em meio salino de NaCl 0,1 mol por litro. Quanto à metodologia, né, inicialmente foi preparado o substrato, no caso aço galvanizado, que ele passou por um processo de limpeza com algodão e álcool etílico, né? Foi levado para um ultrassom com acetona por 10 minutos, passado por uma solução desengraxante de Saluclean por 65 graus Celsius também por 10 minutos, e então foi feita uma lavagem com água destilada e posteriormente ele foi seco com um secador. Depois, foi feito o preparo da fibra de dendê, que foi utilizado nesse estudo, né? Então, a fibra do dendê, ela foi lavada em água corrente, posteriormente seca em estufa a 65 graus Celsius até massa constante, levada para o moinho de facas para redução da sua granulometria, levada à peneira Tyler, justamente para a obtenção de um pó a 170 mesh. Quanto à formação do filme VS GPTMS com o inibidor, inicialmente foi preparada uma solução de água, etanol 50% massa-massa. Essa solução foi colocada em pH 4, foi adicionado inibidor em diferentes concentrações, 1,44 gramas por litro, 2,11 gramas por litro e 2,77 gramas por litro, que foram as concentrações estudadas, levada para um ultrassom a 10 minutos. Foi então adicionado o VS GPTMS na proporção de 1 para 1 massa-massa 4%, levado para a hidrólise a 60 minutos, e então foi feita a imersão desse corpo de prova por 2 minutos e, por fim, cura em estufa a 150 graus Celsius por 120 minutos. A caracterização química do pó da fibra de dendê foi feita por FTIR, enquanto a caracterização morfológica foi feita por microscópio óptico. Quanto aos ensaios eletroquímicos, foram feitos em triplicatas em uma célula de 3 eletrodos para amostras planas, utilizando a solução eletrolítica de NaCl 0,1 mol por litro. Foram feitos, então, os ensaios de circuito aberto, a espectroscopia de impedância eletroquímica, a resistência à polarização e as curvas de polarização. Então, quanto aos resultados da FTIR para o pó da fibra de dendê, a gente pode observar uma banda larga, né, ali em média intensidade, que pode ser referente aos grupos OH. Esses grupos OH, no caso, eles estão ali ligados à presença dos ácidos láuricos, né, do ácido palmítico, do oleico, que são abundantes ali na composição do dendê. A gente tem também as referentes aos alcanos, né, as carbonilas, a presença também de anéis aromáticos, ligação carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, a presença ali no caso de CH3, CH2, as ligações de NH,
compostos aromáticos que estão justamente ali presentes, né, em alguns dessas substâncias que eu falei anteriormente, como a gente tem vê ali a primeira molécula referente a um ácido oleico, né, um ácido palmítico, e que também estão ali abundantes, como na segunda imagem, né, que são justamente a presença de flavonoides, né, de alcaloides, até de algumas saponinas e taninos que podem estar presentes e que são moléculas que apresentam, né, ali alguns grupos funcionais que têm essa característica, né, de fornecer, que são típicas de inibidores de corrosão natural. Quanto aos resultados do OCP, né, a gente pode observar que, comparando esses valores, a gente observa que a presença do pó da fibra de Dendê no filme, no caso, quanto maior a concentração desse pó, os valores de potencial eles são deslocados para valores mais positivos, né? E aí a gente já tem uma sugestão de que há uma redução na atividade corrosiva. Quanto aos resultados da espectroscopia de impedância eletroquímica, né, do diagrama de Nyquist, a gente consegue observar que há um aumento no valor da impedância real, né, ali a 31 mHz, para todas as amostras que foram revestidas com filme de silano modificado com pó da fibra de Dendê, quando ela ali é comparada com as outras, com a outra amostra, né, que não teve seu filme modificado com a adição do inibidor, né, indicando então que tem ali uma maior resistência à corrosão para aquelas acrescidas do pó, do Dendê, né, como inibidor no filme de Silano. E aí, do mesmo modo, né, a gente vê que tem então um crescimento do arco capacitivo, né, conforme você tem o aumento dessa concentração, até a maior concentração testada, que foi de 2,77 gramas por litro, sendo então a concentração que tem ali um maior valor de impedância real e que confere uma maior resistência à corrosão ao aço galvanizado. Então, também para a curva ali de módulo de impedância, né, a gente observa que as amostras que são revestidas com o filme na presença do pó da fibra de Dendê como inibidor, né, tem ali um maior módulo de impedância em baixa frequência, né? E no módulo ali de ângulo de fase, a gente observa que para as maiores concentrações, né, a gente vê que existe uma mudança no comportamento quando ela é comparada com as anteriores, né? Em que as amostras que têm ali as suas maiores concentrações, a curva começa de forma decrescente ali em alta frequência, né? Com uma constante de tempo, mas tem ali a formação nítida de um pico, né? E é possível que, no caso dessas concentrações, né, o revestimento de silano com essas concentrações ele seja um pouco mais espesso e ali acabe provocando um comportamento diferente, né, dessas demais. Mas, no caso, como são as duas maiores concentrações, né, eles ali têm um comportamento similar entre elas, assim como tem um comportamento similar no módulo de impedância, né? Só que é uma suposição, né, referente ali à espessura, que ela só será possível, né, com uma outra caracterização do filme. Quanto ao ensaio da resistência à polarização, né, a gente observa essa tendência crescente. Então, quanto maior a concentração, maior o valor da resistência à polarização, sendo a concentração de 2,77 gramas por litro, que apresentou uma maior resistência à polarização. E para quanto ali os resultados das curvas de polarização, né, a gente observa que as amostras que estão revestidas e estão acrescidas do pó, né, a gente observa que tem uma redução da densidade de corrente anódica e catódica, né? E essa diminuição na densidade de corrente denota justamente a redução da passagem de corrente iônica entre a amostra e o eletrólito e, consequentemente, né, reduz a transferência de carga entre as interfaces, né? E assim, no caso, a presença do pó da fibra de Dendê nesse filme, ele acaba atuando como uma barreira de produção, de proteção, né? E impede a penetração do eletrólito e, consequentemente, consegue mitigar os efeitos corrosivos. E por fim, os
resultados da microscopia óptica, né, a gente observa que houve uma corrosão generalizada na superfície ali do aço galvanizado puro, quando ele é colocado sob ataque em uma solução de 0,1 mol por litro de NaCl, né, por 24 horas. Então, no aço galvanizado puro, a gente vê uma corrosão generalizada, a presença também de alguns pontos brancos, né, que é um indicativo da corrosão de zinco. No aço com filme, a gente já encontra uma superfície demasiadamente mais preservada, né, quando ela é comparada ao aço galvanizado puro, né, sendo ali visível um ponto de corrosão na superfície, ali mais para a direita, né, da foto, mostrando ali uma efetividade em si do filme de Celano puro, né, do VS-GPTMS. E por fim, quando a gente observa o ataque do filme com pó da fibra de Dendê, né, não se observa grandes pontos de corrosão quando comparados às amostras anteriores, né? E aí a gente vê até alguns grãos do pó da fibra de Dendê sobre a superfície, mesmo que eles estejam em uma menor quantidade, né, quando comparado ao filme que não teve o ataque, né? E aí a gente vê que existe uma melhoria, né, que pode ser indicar ali uma formação de uma barreira proveniente desse pó, né, da fibra do dendê, que acaba por impedir o contato direto do eletrólito ali com o substrato e acaba mitigando o efeito corrosivo em alguns pontos, né, que ele se adere mais à placa. Então, concluindo, né, pela caracterização química do pó, a gente observa grupos funcionais característicos ali para a inibição, né? Os eletroquímicos, a gente vê uma efetiva inibição para a concentração de 2,77 gramas por litro. E na caracterização morfológica, a gente vê justamente uma superfície mais protegida com a adição do inibidor do pó da fibra de Dendê. Algumas referências. Muito obrigado. Olá, me chamo Iago Magela e irei apresentar o trabalho titulado Avaliação do filme de Solano Tels modificado com o pó da casca de cacau como tratamento do ácido galvanil, sob a orientação da professora doutora Vera Rosa Capelossi. Farei uma breve introdução, né, ao ácido galvanil, que é um aço que possui ampla utilização industrial, seja nas indústrias de linha branca, indústrias automobilísticas ou construção civil, devido às suas propriedades como boa pintabilidade, sua boa resistência à corrosão quando comparada a outros aços, como aço carbono, e suas propriedades mecânicas. O processo de produção, né, envolve a imersão de um aço carbono, em um banho de zinco e posterior tratamento térmico para a formação dessas camadas intermetálicas, eta, zeta, delta e gama. E a superfície, né, deste aço fica dividida nas regiões altas, que são regiões lisas, e nas regiões baixas, né, que são essas regiões de bastonetes. É, é convencional o uso de pré-tratamentos, como a cromatização e a fosfatização, para aprimoramento de sua resistência à corrosão, bem como a ancoragem de futuros revestimentos. Porém, eles produzem, né, lama e utilizam cromo hexavalente, que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Dessa forma, alternativas como utilização de silanos para o pré-tratamento passou a ser estudada. Os silanos são moléculas híbridas que atuam como agentes de acoplamento de sua superfície inorgânica, como metal, para uma superfície orgânica, como uma tinta. Seu processo, né, de formação do filme inicia-se com uma ativação da superfície metálica a partir de um desengraxante alcalino, posterior hidrólise do silano, né, que possuirá um ou mais grupos hidrolisáveis para a formação de grupos silanóis, e a reticulação desses grupos de silanóis, né, pelo processo de cura para a formação de ligações metalo-siloxanos e essa rede de siloxanos, que seria da reticulação do filme. Porém, possui algumas desvantagens, né, que neste processo de cura pode-se promover a formação de trincas, bem como o filme de silano ele se deposita heterogeneamente na superfície, né, bem como pode formar possíveis microporos que permitirão, né, a passagem do eletrólito na superfície.
Os inibidores de corrosão são utilizados, então, em filmes de silano como modificadores, para poder melhorar, né, a reticulação e promover até autocura. Porém, os convencionais são caros e, por isso, surgem alternativas mais sustentáveis e econômicas, como os estudos de inibidores naturais de corrosão. Os inibidores de corrosão são substâncias que, quando utilizadas em pequenas quantidades, irão promover uma proteção contra a corrosão, pois atuarão, né, a partir da presença de heteroátomos e ligações duplas para a formação de um filme através de uma dissorção na superfície metálica, como pode ser observado aqui na molécula da teobromina, característica do fruto do cacau. A casca do cacau é um resíduo que, se deixado na lavoura cacaueira, pode servir de inóculo para fungos patogênicos, sendo perigoso para a plantação, e corresponde a 80% da massa do fruto, em até 80%. Quando não utilizado, né, quando não descartado, é utilizado para compostagem, ração ou alimentação de caldeiras. Dessa forma, surgem pesquisas que apresentam a casca do cacau como inibidor natural de corrosão, em meio ácido e em salino. Então, né, surge como um objetivo de pesquisa avaliar a eficiência do filme de silano Theus modificado com pó da casca do cacau como um pré-tratamento do ácido galvanil na proteção contra a corrosão em meio de cloreto de sódio. A metodologia desse experimento se resume, né, no preparo superficial a partir de um desengraxe alcalino, a obtenção do inibidor a partir de moagem, né, e peneiração pelo sistema de peneiras Tyler até a obtenção de um pó superior a 170 mesh, e a síntese do filme de silano a partir de uma solução etanólica acidificada 1:1, né, etanol-água, e a adição, né, do filme de silano Theus em uma concentração que já é estudada anteriormente, e a adição do pó no banho ultrassônico em diferentes concentrações estudadas. Logo após a imersão e a cura das amostras para finalizar com as caracterizações do filme. Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica nos revelaram, né, que para a concentração de 3,11 gramas por litro foi obtido o maior valor de resistência de transferência de carga, pelo diagrama de Nyquist. Em relação às outras condições estudadas, ao aço apenas com filme Theus e principalmente ao aço puro, né, que seria o GA. Observa-se, né, no diagrama de Bode, módulo ângulo de fase, que para menores faixas de frequência obtém-se os maiores valores de ângulo de fase também para a concentração de 3,11 gramas por litro, sendo nossa concentração ótima de inibidor de corrosão. As curvas de polarização potenciodinâmica de Tafel nos mostra, né, corrobora com os resultados anteriores, pois nos mostra que para a concentração de 3,11 gramas por litro do inibidor, temos menores valores de densidade de corrente de corrosão em relação às demais amostras, bem como, né, um deslocamento para as regiões mais catódicas, possivelmente devido à atuação do inibidor nesta região, de forma catódica. Os mapas de Svet nos indicam que houve uma maior evolução anódica, né, de zonas anódicas vermelhas para o ácido galvanil tratado com filme na ausência do inibidor, sendo que na presença do inibidor temos uma superfície, né, com zonas mais catódicas, com menor evolução dessas zonas anódicas, o que nos sugere um menor avanço da corrosão. Os resultados de ângulos de contato nos mostraram que a adição do inibidor no filme aumentou a hidrofobicidade dessa superfície, obtendo maiores resultados para a concentração, né, de 2,44 gramas por litro. Entretanto, um resultado satisfatório de hidrofobicidade para a concentração de 3,11 gramas por litro. Na caracterização química dos filmes, do filme puro e na presença da melhor concentração, né, estudada de pó da casca de cacau, foi possível observar, né, a presença de ligações características do filme de silano, tais quais silício, oxigênio e OH, bem como a presença, né, do espectro do filme mais o pó da casca de cacau de possíveis grupos orgânicos, como a teobromina, como a lignina,
como a celulose e a hemicelulose, devido à presença, né, desses demais grupos aqui que podem ser provenientes de moléculas orgânicas. Na caracterização morfológica, pode-se observar, né, para o aço apenas com filme, a superfície característica do aço galvanil, onde podemos destacar as regiões mais lisas, regiões mais altas e regiões mais baixas de bastonetes. Pode-se observar na superfície do aço com filme modificado com 3,11 gramas por litro do pó da casca de cacau a presença dessas estruturas, que podem ser atribuídas ao pó da casca do cacau, onde iremos analisar posteriormente o EDS. Para a superfície atacada, após 24 horas de imersão em cloreto de sódio, pode-se observar maiores formações de possíveis produtos de corrosão na superfície em que não está modificada com indústria de corrosão. Enquanto observa-se na superfície modificada com indústria de corrosão esta formação que também será analisada por EDS. Podemos analisar por EDS na superfície antes do ataque, modificada com indústria de corrosão, que este precipitado possui alto teor, né, de carbono, oxigênio, que podemos atribuir, né, à presença de um composto orgânico que pode ser proveniente do inibidor natural de corrosão, o pó da casca do cacau. Bem como, né, nessa região aqui não temos a ausência do zinco e temos a distribuição de silício em todas as superfícies, relativa ao filme de silano. Após o ataque, né, observamos essas manchas escuras, possivelmente devido à dissolução deste inibidor de corrosão na superfície durante o ataque do eletrólito, né? E podemos observar nessas manchas também uma presença maior de carbono e oxigênio, possivelmente devido, né, à presença deste inibidor de corrosão natural. Pode-se observar aqui a presença, né, no mapa do cloreto. Né? As técnicas eletroquímicas puderam concluir que houve uma melhora na produção contra a corrosão, destacando-se a concentração de 3,11 gramas por litro do pó da casca de cacau no filme de Telos. Houve uma menor, né, hidrofilicidade da superfície quando adicionado inibidor orgânico, devido à análise de ângulo de contato. Pode-se concluir também pela caracterização química a presença de grupos funcionais relativos ao filme de silano e ao inibidor natural, e uma superfície mais protegida para a amostra, né, com a presença de 3,11 gramas por litro do inibidor. Essas foram as principais referências utilizadas para a confecção do slide, bem como os agradecimentos, né, em especial à FAPESP, que financiou, né, esse projeto durante sua execução. Obrigado a todos pela atenção e aqui está o e-mail para qualquer dúvida. Bom dia, sou Bruna Bernardes e irei apresentar o trabalho intitulado Influência do agente direcionador na obtenção de sílica porosa, sob a autoria de Fernando Rangel, Rosenira Serpa e eu, Bruna Bernardes. Tem sido crescente o interesse pelo desenvolvimento de silicatos, principalmente os silicatos mesoporosos, pela sua facilidade de obtenção e ampla gama de aplicações, devido às suas características como elevada área superficial específica, elevada capacidade de troca iônica, o que permite funcionalizar a superfície desses materiais para aplicações específicas, tamanhos de canais compatíveis com a maioria das matérias-primas usadas na indústria, complexa rede de canais que lhes confere alta seletividade de diferentes tipos. O método padrão para sintetizar sílica mesoporosa é o Sol-Gel, mas o agente direcionador empenha um papel fundamental na síntese. É utilizado para melhorar a uniformidade, aumentar a área superficial, produzir poros homogêneos por meio da formação de micelas e, como pode ser observado, com diferentes agentes direcionadores, é possível chegar a materiais com estrutura de poros semelhantes, como o exemplo da MCM41, da MSU e da SBA15, que apesar de utilizar agentes direcionadores diferentes, apresentam uma estrutura de poros hexagonal. No entanto, dependendo das concentrações do agente direcionador, as características do poro mudam entre hexagonal, cúbica e lamelar. Estudos anteriores desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa permitiram otimizar o método de preparo usando uma síntese não hidrotérmica de baixo custo e mais verde. No entanto, ainda não temos estudos sobre a influência do agente direcionador na morfologia do material e na obtenção de materiais com agentes direcionadores inovadores e verdes. Utilizaremos a síntese por template de cristal líquido,
ou a Sol-Gel não hidrotérmica, por ser uma síntese rápida e simples para avaliar a influência do agente direcionador nessa estrutura, aonde na etapa 1 nós temos o agente direcionador sendo disperso na forma de template, seguido pela polimerização da sílica em torno dessas micelas formadas pelo template, usando como precursor o TEOS. Os templates utilizados nesse trabalho serão o CTAB e o P123, como agentes direcionadores convencionais, empregados já na literatura. O CTAB é um surfactante catiônico e o P123 um copolímero não iônico. Já os agentes direcionadores inovadores empregados serão o PEI, que é um polímero catiônico, o ETEE e o ETEP, que são copolímeros. Diante disso, então, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar a influência do agente direcionador da estrutura na morfologia da sílica com o objetivo de desenvolver um suporte adequado para a aplicação catalítica, tendo para isso como objetivos específicos a escolha do processo de obtenção dos materiais, seguida pelas sucessivas sínteses com os diferentes direcionadores de estrutura, seguido da caracterização dos materiais obtidos para entender a sua estrutura. A metodologia de síntese empregada, conforme mencionado anteriormente, foi a síntese por template de cristal líquido, também conhecida como automontagem, que consiste em 3 etapas, sendo a primeira etapa, a etapa de formação das micelas, aonde o agente direcionador da estrutura, seja ele qual for, nesse trabalho foram testados 5 agentes direcionadores que eu acabei de citar e estão descritos no rodapé desse slide, são adicionados a uma solução do agente mineralizante, que nesse trabalho foi utilizado o hidróxido de amônio, que permaneceu sob agitação até completa homogeneização, seguida pela adição do precursor de sílica para polimerização da sílica em volta dessas micelas, que nesse trabalho foi utilizado o TEOS, que permaneceu em reação por 2 horas à temperatura ambiente, seguido de lavagem, secagem, calcinação, maceração e foi peneirado para garantir a mesma granulometria para todos os materiais. Após a obtenção, todos os materiais foram caracterizados pelas técnicas aqui descritas, com as condições também aqui descritas. Os materiais vão receber os nomes do seu agente direcionador. Então, quem foi sintetizado com CTAB será chamado de CTAB, com P123 será chamado de P123 e assim sucessivamente. A primeira caracterização que nós realizamos foi a análise termogravimétrica antes da calcinação do material, usando o CTAB como agente direcionador da estrutura, para observar como poderíamos retirar esse material da estrutura sem perda do ordenamento, já que o CTAB é o material mais frágil. E é possível observar, então, na análise termogravimétrica, 3 perdas significativas. A primeira referente à água fissorvida no material, que ocorre até 100 graus Celsius. A segunda, referente à remoção do agente direcionador da estrutura, que ocorre entre 100 e 400 graus Celsius. E a terceira, referente à remoção do agente direcionador residual da estrutura e a liberação da água proveniente do processo de condensação dos grupos silanóis nessa estrutura, que ocorre até 500 graus Celsius. E diante disso, para contemplar e garantir a retirada total dos agentes direcionadores da estrutura, foi selecionada a temperatura de 550 graus Celsius para calcinar esses materiais. Após a calcinação, mais uma vez os materiais foram submetidos à análise termogravimétrica, aonde é possível observar apenas uma perda muito pequena de água, referente apenas à água fissorvida no material, mostrando então que todo o agente direcionador da estrutura, seja ele qual fosse, CTAB, P123, PEI, ETEE ou ETEP, foi completamente retirado dessa estrutura e os poros encontram-se desobstruídos. O DRX a alto ângulo corrobora com o observado no TG, onde é possível observar que não há nenhum pico referente a impurezas ou que seja resultado de carbono residual nesse material. Com relação à estrutura dos materiais, é possível observar que as paredes não são cristalinas. Ele apresenta um padrão de difração típico de sílica amorfa, de acordo com a ficha cristalográfica aí descrita, que é típico de materiais hexagonalmente ordenados.
Já o DRX a baixo ângulo, é possível observar que para os materiais sintetizados com CTAB e PEI, nós observamos a presença de 3 picos característicos de estruturas de poros hexagonais altamente ordenadas, típicas de materiais do tipo MCM41 para o CTAB e SBA15 para o P123, com picos relativamente bem definidos, condizente com estruturas de canais hexagonais ordenados. A imagem apresenta aí uma ampliação do CTAB, pois o mesmo apresenta os 3 picos, só que eles possuem intensidades muito baixas comparadas aos outros materiais. No entanto, isso ainda caracteriza um alto grau de ordenamento desse material. Para os materiais, utilizando os agentes direcionadores inovadores, como o PEI, o ETE e o ETEP, não observamos nenhum tipo de ordenamento de poros, uma vez que eles não apresentam nenhum pico a baixo ângulo. As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio para os materiais sintetizados com CTAB e P123 são do tipo 4 com loop de esterese do tipo H1, que são indicativos de materiais mesoporosos do tipo MCM41 e SBA15, corroborando com o observado no DRX a baixo ângulo. A inclinação da captação de nitrogênio nas pressões relativas intermediárias enfatiza a distribuição estreita do tamanho de poros dos materiais. Já os materiais sintetizados com o PEI, o ETE e o ETEP, que são os agentes direcionadores nunca empregados nessas metodologias, apresentam isotermas do tipo 1B, características de materiais microporosos, com distribuição de tamanho de poros muito largos, abrangendo microporos mais largos e possivelmente mesoporos estreitos, com loop de esterese do tipo H1. Observa-se que, apesar da mudança de porosidade, esses agentes direcionadores levaram a uma alta área superficial, indicando que pode ter ocorrido o enovelamento do agente direcionador no processo de síntese. Para os materiais microporosos, a área superficial e volume de poro aumentaram com o aumento da cadeia carbônica do agente direcionador, já o tamanho do poro não apresentou variação tão significativa. Para os materiais microporosos, a área superficial, o volume e o tamanho do poro aumentaram com o aumento da cadeia carbônica do agente direcionador. Essa distinção aponta para o uso de misturas do agente direcionador, visando a obtenção de sílicas bimodais, e essa etapa está em andamento. Com isso, é possível concluir que é possível obter esses catalisadores pelos métodos não hidrotérmicos. Foi confirmado que a diferença de agentes direcionadores levou à diferença de morfologia dos materiais, a uma alteração significativa, mas esses agentes direcionadores não levaram à obtenção de mesoporos. Podemos trabalhar com a mistura desses agentes para obter poros bimodais. Como é um trabalho em andamento, visamos ainda finalizar as caracterizações, aplicar as misturas de direcionadores e avaliar direcionadores verdes. Aqui são algumas referências empregadas no trabalho e obrigada pela atenção.